O Senhor esteja e permaneça nesta noite, noite de júbilo, noite de festa, noite onde nós celebramos os 58 anos da Igreja Batista de Betel e onde também, como sempre fazemos, nós cultuamos a esse Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, que fez, que faz e que continuará fazendo para sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, um dia verei, as portas se abrem, tua palavra vai se cumprir, Senhor. Levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, aleluia. Os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Glória a Jesus! Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção, que noite linda. Que noite maravilhosa. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Olha, antes de eu trazer a mensagem, eu vou quebrar um pouquinho aqui, Diácono Fábio Viegas, o protocolo. Eu quero convidar aqui algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida. E eu estou vendo elas aqui hoje. E é difícil encontrar todos em um lugar só. Então eu quero convidar aqui, porque eu quero tirar uma foto especial antes da mensagem com o nosso pastor. Depois vocês vão entender por que eu pedi isso. Quero convidar o pastor Davi Dória e sua esposa. Pastor Jailson, sua esposa. Minha esposa Gilvanete, a missionária Gilvanete. E a irmã dela, a missionária Gilvanice. Aleluia. Pode vir essa turma aí, que são pessoas especiais. Todos vocês são especiais, mas esses aqui, eu gostaria de que registrasse uma foto, todos nós aqui. Vamos ficar uma parte aqui, vou ficar aqui. Vamos aqui, Vanete. Pronto. Pastor Davi Dória foi um homem que Deus levantou para abrir um trabalho lá no povoado Água Fria. Começou a evangelização lá com a nossa irmã Cessa, fazendo treinamento para as irmãs aprenderem a costurar. Pastor Davi Dória foi um homem dedicado, dedicado, continua sendo dedicado. Mas ele foi tocado pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho lá em Água Fria. E através desse trabalho que ele fez, surgiu a Igreja Batista Betel em Água Fria. E
Trouxe também o saudoso, está em memória, o nosso pastor Marcelo Hernandes Pinho, que na época era esposo da missionária Patrícia. Que o pastor Gerson deu total apoio. Esse homem vindo lá de Minas Gerais. E foi um homem muito usado por Deus para nos abençoar. E pastor Jailson foi o homem que Deus usou para me libertar das trevas. Um homem que Deus usou com poder e unção para libertar o seu irmão dos demônios. A missionária Gilvanice, que é esposa, aliás, que é irmã da minha esposa, ela também foi uma das pioneiras ali em Água Fria, que cooperou para a minha transformação. E que evangelizou a minha esposa. E a minha esposa foi para a igreja. E com 3 meses que ela estava na igreja, Deus me abraçou e me alcançou para a glória e honra do nome do nosso Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Deus abençoe. Muito obrigado. E isso tudo através de Deus, através do Espírito Santo, que usou este homem, este casal, o pastor Gerson Vilas Boas e a missionária Nádia Vilas Boas, para formar essa equipe, para levantar este grupo, para evangelizar. Então, pastor Gerson, eu sou grato ao Senhor de coração, porque foi através desse ministério Betel que eu estou na presença de Deus. Muito obrigado. A nossa Emília Correia está tirando a foto aqui porque ela vai ter que se retirar. Ficar de lembrança aqui com o nosso pastor Gerson, a prefeita da cidade de Aracaju, que é conterrânea também com o nosso pastor Gilmar. Deus abençoe. (58 anos). Não são 50 dias, nem 50 meses. São 58 anos de existência da Igreja Batista Betel no estado de Sergipe. Nós temos muito motivo de agradecer a Deus, de louvar a Deus por esta igreja. Pastor Gerson, como eu sempre digo, o Senhor é o meu pastor, é um pai, admiro muito o Senhor. O Senhor continue com esse coração tão bondoso, com esse coração tão dedicado e com esse testemunho forte do Senhor, a ganhando almas para Cristo. Eu louvo pela vida do Senhor e da nossa missionária Nádia Vilas Boas. Então, a convite do pastor Gerson Vilas Boas, e eu perguntei para ele, pastor, qual o tema da mensagem de aniversário da igreja? E ele falou para mim, fale. E eu vou deixar que o Espírito Santo fale comigo, para transmitir o recado para você. Ele já falou. Mas que esse Espírito Santo possa trazer uma palavra poderosa, aquela que a igreja não queira ouvir, mas aquela que a igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, porque nós não podemos falar sobre o Espírito Santo sem abrir o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu louvo a Deus pela vida de muitos pastores, amigos, colegas aqui, de outros ministérios também. Eu não vou citar o nome de todos, de alguns, porque posso falhar aqui, e o tempo aqui, nós vamos que resumir por causa da Santa Ceia que teremos ainda. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, colegas, que vieram prestigiar, louvar a Deus juntamente conosco, por esses 58 anos de existência da Igreja Betel. Atos capítulo 1, versículo 8.
Eu vou pedir depois, se puder fazer um fundo musical, eu agradeço, viu? Amém, igreja? Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Mas, versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Só até aí. Minhas testemunhas. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, neste momento, usa-me como instrumento para falar aquilo que o Senhor quer que a igreja escuta. Deus, sem Ti, nós não podemos fazer nada. Mas que a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, venha nos abençoar com essa presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que todo roubador da Tua palavra seja agora repreendido, bloqueado agora. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Deus, os Teus filhos que aqui estão, aqueles que se encontram aqui no salão anexo, e também aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, do canal Rede Betel Sergipe. Nós oramos a Ti, ó Pai. Nós agradecemos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema dessa mensagem dessa noite é o poder e a presença do Espírito Santo. O poder e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é impessoal, é uma pessoa. Não é impessoal, é uma pessoa. É a pessoa considerada da Trindade Santíssima, a terceira pessoa. Esse é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é eterno, porque Deus é eterno. Nós acreditamos na Santa Trindade Santíssima, né? A Trindade Santíssima. Como o nosso evangelista, homem de Deus, Mateus, no capítulo 28, diz: ide, portanto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse versículo relata a Trindade Santíssima: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. O Espírito Santo, por ser Deus, ele é onisciente. Ele tem todo conhecimento. Ele conhece as profundezas de Deus, como diz no livro dos Hebreus e de Coríntios. Ele conhece as profundezas de Deus. Ele é também onipresente. Isso quer dizer que o Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo ele é onipresente, porque ele é Deus. Ele está aqui hoje nessa igreja, mas também está em outras igrejas por aí. Ele está aqui hoje em Aracaju, mas também está em São Paulo, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outro país, ao mesmo tempo. Porque não tem limites. É questão de lugar, porque ele está em todos os lugares. Diz a Bíblia também que o Espírito Santo, ele não só apenas é uma pessoa, é eterno e é Deus, mas ele também é o Consolador. Porque foi essa promessa que quando Jesus estava aqui na terra, disse: olha, eu não vou deixar ninguém só, eu vou subir ao Pai, mas de lá eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele vai ensinar vocês em toda a verdade. Ele vai guiar. Diz a Bíblia também que o Espírito Santo
É Ele que convence o homem, que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Glória a Deus, glória a Deus. Já estamos encerrando, já bem próximo, mas não poderia faltar um momento tão especial, a ceia do Senhor. O hino 306. Vamos cantar. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu na outro meio. Os irmãos aguardam, eu vou dizendo a hora vocês tomaram o pão. Você pode me ajudar na direção. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Cante ao meu Deus. Para o céu pela cruz irei. Eu estarei orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, ó Deus, por esse momento de podermos lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por ter dado essa oportunidade de participarmos da Santa Ceia, porque essa é como se fosse um ensaio daquilo que vai acontecer lá na glória, Deus, a última ceia, chamada Grande Ceia do Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto. Louvamos ao Senhor, Deus, pela existência, Deus, dessa igreja. Louvamos ao Espírito Santo, Deus, por ter nos usado, Deus, a cada dia. Tem usado o teu servo, o pastor Gerson Vilas Boas, para nos ensinar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Obrigado, Espírito Santo. Nós oramos a Ti e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos ao céu e dizemos: e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja conosco e com o seu povo em toda a face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Ide em paz.